negocia a sua perfeição, abre mão da sua perfeição em prol de algo que lhe foi proposto sem ele saber se daria certo ou não. Amém? Compreende? Estão comigo? E aí, Jesus chega no Sermão do Monte e ele começa a tratar exatamente o que foi perdido no Éden. Veja, Jesus começa ali no capítulo de número 5, falando sobre a vida com Deus, a intimidade com Deus, as bem-aventuranças, falando de algo celestial, de algo do reino. E ele vem, então, tratando o homem para que traga de volta a perfeição ao homem, ao ponto de, o último versículo do capítulo 5, ou seja, no meio do Sermão do Monte, Jesus vira para os discípulos e para os seus ouvintes e diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Ou seja, aquela perfeição que havia perdido no Éden, Deus está tentando resgatar no homem. E aí ele vem tratando de situações pessoais, vida com Deus. E aí hoje a gente vai falar sobre o relacionamento cristão. E por que eu queria passar essa lição? Porque ela não é fácil. Quando eu vi a lição, eu falei: meu Deus, por que eu falei que aceitava ministrar? Por que eu não passei para o Volney? O Volney é... Vamos lá. Enfim, eu queria que você pensasse agora comigo, fizesse uma... Pensa aí naquela pessoa que te magoou, que te feriu, né? Aquela pessoa que se você pudesse, você falava: Senhor, salve e leva. Pensa nessa pessoa e 5 defeitos dela, rapidinho assim. Foi? Hã? Eu acho que foi, né? Agora vamos fazer o contrário. Vamos ser empáticos e nos colocar no lugar dessa pessoa e pensar nos nossos defeitos. Me dê 5 defeitos seu. Conseguiu listar 5 defeitos seu? Fácil? Que coisa boa, minha irmã está quase indo para o céu já então. Porque não é fácil a gente ver os nossos defeitos e colocar no papel as nossas falhas. A gente julga muito mais fácil o defeito dos outros. É muito mais fácil eu listar o problema do outro. Sim ou não? E aí, interessante que Jesus começa falando, o capítulo de número 7, não julgueis, e nós usamos isso muito em nossa defesa. Você não pode julgar. Mas quando eu falo não pode julgar, porque eu já estou armado e eu quero que ele me respeite. É assim ou não, gente? Sim. Bom, pelo menos, não sei se com você, mas... Só que o versículo não acaba aí. O texto não acaba aí, a mensagem não acaba aí, a mensagem continua. Não julgueis para que vocês não sejam julgados na mesma medida. Ou seja, a mesma régua que você medir será usada contra você. E isso é que nos pega, porque muitas das vezes, como a gente fez esse rápido exercício, é fácil a gente fazer o levantamento do problema do outro, o defeito do outro, a dificuldade do outro. É fácil. E principalmente aquela pessoa que me pentelhou, que me machucou, que me feriu. E aí você vai dizer: mas eu nem lembro. Então precisa de médico, porque a gente não tem amnésia, a gente perdoa,
A gente perdoa, sim, é claro, mas a gente não esquece. É mais fácil eu fazer o levantamento do problema do outro do que o meu defeito. E aí a gente vai entrar aqui na lição, e aí eu vou pedir ajuda, aí quem puder me ajudar lendo. Mas a primeira parte é interessante porque ele faz algumas perguntas. Você já julgou alguém? Vou perguntar de novo. Você já julgou alguém? Eu me lembro de uma situação, a gente morava no Guará, ainda era solteiro, estudava no ensino médio, ou seja, o segundo grau para nós, né? Essa turma aqui é do segundo grau, ninguém aqui é do ensino médio, aqui é tudo do segundo grau. E eu estudava no Centro 4, lá perto da feira, e estudava à noite. Eu morava na QI4, né? QE4, a gente morava na QE4, e eu tinha um colega que morava na 10, e a gente sempre vinha juntos. E passando no meio de uma das praças ali da QI9, ali a QI9, vocês sabem, né, quem conhece o Guará sabe que nunca foi de Deus aquela quadra, só a graça ali. Né, e a gente está vindo, e meio que escuro assim, eu vejo uma pessoa vindo atrás, e meio que com pressa, eu falei para o colega, vamos correr que a gente vai ser assaltado. E a gente começa a correr, e olho para trás, o cara começa a correr também. Falei, já era. Daqui a pouco ele alcança a gente. Ele alcança e começa a correr junto com a gente, do nosso lado. E eu falei, mas coisa estranha, né? Aí o colega perguntou para ele, o que foi? Ele, não, eu vi vocês correndo, eu fiquei com medo, eu corri junto. Ele estava na mesma situação que a gente. Só que o nosso pré-julgamento, nós achamos que ele iria nos assaltar. Sem conhecer, sem saber do que estava se passando. E quantas vezes isso acontece com a gente? A gente olha para a pessoa e fala aquilo ali, e a gente faz aquela leitura a respeito da pessoa sem ao menos conhecer. Né? São os nossos conceitos pré-estabelecidos, ou seja, o nosso pré-conceito. Que faz a gente olhar para alguém e julgar a pessoa sem saber do que passa. E quantas das vezes a gente julga uma pessoa e depois a gente conhece a pessoa e fala, poxa, que pessoa tão gente boa. Já aconteceu com você também? A gente olha e fala, eu não gosto daquele cara. Aquele cara... Isso é mais com as mulheres, né? Os homens não acontece muito isso. Não gosto daquele cara. E a gente começa a conviver com a pessoa e a gente passa a ter uma outra visão, uma outra leitura a respeito daquela pessoa. E é interessante porque a igreja, a koinonia, né, a eclesia, ela traz muito isso. Né, o congregar traz muito isso. A pessoa entra na igreja e a gente faz uma leitura da pessoa e fala, como que isso é crente? Nossa santidade, na nossa... Como pode ser crente desse jeito? O ministério tem ensinado muitas coisas, né? O trabalhar dentro da igreja tem me ensinado muito a respeito disso. Porque, na maioria das vezes, a gente não olha com um olhar empático, mas com um olhar crítico. Na maioria das vezes, a gente não olha com misericórdia, mas com um olhar de juiz. Na maioria das vezes, a gente olha a situação e a gente fala, meu Deus, por que está desse jeito? E nós vamos aprender um pouquinho vamos conversar um pouquinho sobre
né? Na verdade, não tem nada de novidade. A gente vai conversando aqui, só relembrando o que a gente já sabe, tá bom? Quem vai me ajudar na leitura? Por favor. Vamos ler aí os empecilhos do relacionamento, argueiro e a trave, na revistinha, lição de número 13. Mamalha. Tem empecilhos do relacionamento, é isso? Os empecilhos do relacionamento, isso. Tá. Os empecilhos do relacionamento, argueiro e trave. Passamos a ter uma nova relação quando nascemos de novo, tornamo-nos filhos de Deus e irmãos um dos outros. Nos relacionamentos interpessoais existe um obstáculo significativo, o pecado, arqueiro e trave. Pode continuar. O arqueiro Isso. é um pequeno fragmento qualquer, uma lasca, que pode causar irritação, ainda que pequena. É uma figura para pequenas falhas, pecados, que podem irritar ou atrapalhar o relacionamento entre os cristãos. Trave. Traves são vigas ou colunas sobre os quais uma casa era edificada. A trave significa pecados e grandes falhas. A existência desse pecado prejudica o relacionamento entre os irmãos, mas o verdadeiro enfoque que Jesus dá não é sobre a existência desses pecados, mas sim sobre a forma como podemos retirá-los do nosso meio. Interessante, porque Jesus fala sobre esses dois empecilhos, né? É o que o autor coloca aqui na lição. E aí a gente vai lá para o capítulo 7 de Mateus, e o versículo de número 3, e Jesus faz um questionamento interessante, que é o seguinte: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Uma vez os meninos estavam brincando, eu não lembro se foi o Daniel, se foi o Rafael, acredito que tenha sido o Rafael, e entrou um cisco no olho dele, e assim, não saía de jeito nenhum, eu tive que levar ao médico para poder retirar. E aí chegou lá, a médica passou um cotonete e tirou. E ela me mostrou: você está vendo o cisco? Eu falei: não. Né? No cotonete, ela me mostrando, ela tentando me mostrar, só que eu não enxergava o cisco. Mas aquilo estava dentro do olho dele, estava incomodando. É disso que Jesus está falando. Você consegue ver o invisível, entende? No olho do seu irmão, mas não consegue ver o grande problema na sua vida. Por vezes, nós estamos julgando as pessoas, né, pelo que elas são, pela forma delas se vestir, pela forma delas ser, pelo que ela fala, mas não estamos olhando para nós mesmos. Ontem eu recebi uma frase que dizia o seguinte: a gente passou 2 horas comentando, falando mal a respeito do outro, né? Aí no final as 2 amigas falam: não, mas é para que vocês estejam orando, é para a gente estar orando. A gente não tá, é só para a gente orar, né? A gente passou 2 horas falando mal, mas é só para orar. É disso que Jesus está falando. O cisco é minúsculo. A trave, né, que ele fala aí, vamos continuar lendo, versículo 4. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? E aqui o autor, ele coloca a trave como uma coluna, uma base, né? Se a gente for olhar aqui dentro do templo, aqui está uma coluna, né? Essa parte da parede é uma coluna, é o que sustenta a coluna. E aí você quer comparar uma coluna com um cisco.
É desafiador para nós, porque Jesus está confrontando os nossos relacionamentos. E quando eu perguntei aqui se alguém já julgou, a maioria, ninguém se manifestou, mas a maioria fez. É algo que está intrínseco em nós, dentro de nós. O Sermão do Monte é um desafio para a nossa vida, porque ele confronta detalhes da nossa vida que às vezes a gente passa despercebido. Nesta manhã eu quero convidar você a tirar a trave do seu olho. Amém? A arrancar a trave do seu olho. Igreja, aquelas pessoas que ninguém querem. Né? E eu comentei isso de manhã, à noite apareceu um abençoado. Né? Algumas pessoas acho que lembram dessa cena, né? E a gente fechando a igreja, apareceu um ali na porta e já ficou possesso lá na porta lá. Estava eu, Gerson, Volney e pastor Ivani na época. É isso, né, Volney? Você estava junto? Estava. Eu falei isso de manhã aqui. Na hora que a gente estava fechando, o cara chega ali. Eu falo, Deus, mas não precisava ser tão rápido, né? Mas, enfim, o que Deus ministrou ao meu coração aquele dia foi, depois que o Mateus veio, a gente orou com ele foi liberto aqui na porta da igreja, e ele continuou vindo à igreja, né? Mudou daqui, não sei onde ele está morando hoje. Mas o que Deus ministrou ao meu coração é, muitas vezes nós estamos orando para Deus mandar as pessoas, mas nós não estamos prontos para recebê-las, por causa dos nossos julgamentos. Hoje, para as irmãs abençoadas, chegar uma prostituta e sentar ao lado do seu marido aí, o que você vai fazer? Está sendo transmitido, eu não posso falar muito sobre isso, né, porque dá problema. Mas se chega um travesti, um homossexual, como a gente vai receber essa pessoa? A igreja está preparada para isso? É uma trave e um cisco. O pecado dele não é tão diferente do meu. Entende? O problema dele não é tão diferente do meu. Nós estamos, perante a justiça de Deus, nós estamos nivelados. Pensa sobre isso. Deus ministrou muito forte ao meu coração naquela época. Eu falei, Deus, me ajuda. Né? Me ajuda porque a igreja é uma porta de salvação. A igreja é a porta para que as pessoas entrem e alcancem a misericórdia e a graça de Deus. Pelo menos é isso que nós cremos e pregamos. Mas se a pessoa chega e ela não é bem recebida, ela não é aceita, por conta do seu pecado, precisamos arrancar a trave dos nossos olhos. Dê um amém para me ajudar, vai, por favor. Precisamos arrancar a trave dos nossos olhos. Infelizmente, muitas pessoas estão fora da igreja por conta de julgamentos. Muitas pessoas não estão dentro das nossas igrejas, porque
nós julgamos. A segunda pergunta que tem no início da lição é: você já foi julgado? Agora eu quero que você se manifeste. Quantos já foram julgados? Todo mundo, só a Cecília que não. Qual foi a sua atitude? Qual foi a minha atitude com o julgamento que eu recebi? Como você reagiu ao julgamento? É fácil ser julgado? Hã? E às vezes a gente é julgado de algo que a gente nem fez. Sim ou não? Nós estamos orando com um irmão aí que está para perder o trabalho por conta de algo que ele foi julgado e ele não tem culpa. Imagina a situação dele. Ele está para perder o trabalho porque alguém o julgou. E foi tido como verdade o julgamento. As nossas atitudes perante o julgamento diz muito a respeito de quem somos. O ser julgado faz parte. Da mesma forma que nós julgamos, nós somos julgados. Mas a forma que eu reajo ao julgamento diz a respeito de quem eu sou, diz a respeito da minha vida, do que eu entendi do Evangelho, do que eu entendi da palavra de Deus. E aí a gente aprende com o próprio Jesus, quando ele está na cruz, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A gente vê um outro exemplo, Estevão sendo apedrejado, e ele olha e fala: Deus, perdoa, porque eles também não sabem o que fazem. Está sendo apedrejado, está sendo julgado. Como você reage? É uma pergunta que eu faço à classe, à igreja, nesta manhã. Como você reage aos julgamentos? Se alguém quiser manifestar publicamente, tenha liberdade. Danilo, por favor. O interessante da figura do julgamento, né? A gente se colocar como se fosse um julgamento de um crime, de alguma coisa. A gente tem a figura do juiz, tem a defesa, tem a acusação e tem o réu, né? E é muito fácil a gente ser a defesa ou a acusação de alguém, mas é muito difícil a gente ser o réu. A gente se sente muitas vezes, quando a gente é acusado, injustiçado, quando a gente isso, né? Então a gente se sente injustiçado e a gente quer fazer o papel dos dois lados, né? Tanto do advogado de defesa quanto do promotor. E isso é uma coisa que esse auto-julgamento é algo muito difícil de fazer, porque demanda autoconhecimento de si mesmo. E se eu não consigo ter clareza dos meus erros, eu não vou conseguir mudar, porque eu não estou errado. Por mais que às vezes eu me coloque, esteja claro e evidente que eu estou errado. E a terceira parte de buscar a mudança, então, a mudança do meu ato, né? Sim. Então, tirar a trave dos olhos, é por isso que a figura é tão grande, né? Que é difícil você tirar, né? E a trave, se a gente pensar numa casa, a figura de uma casa que sustenta a casa. E isso, reconhecer nossos erros, nos quebra. Nos quebra, nos faz perceber que a gente necessita
de pedir perdão, de ser perdoado e principalmente de buscar mudança para que a gente não erre mais. Isso. Então, essa é uma das lições mais difíceis de seguir na Bíblia. É interessante assim, né, quando a gente pensa, né, nisso que o Danilo está falando, por vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, como juiz. Né, e a gente às vezes exige, quer que Deus faça a justiça da nossa forma, do nosso jeito. Eu falei aqui do salve e leva de uma forma descontraída, mas tem muita gente fazendo essa oração, essa macumba gospel. Mata e leva, Senhor, não aguento mais esse meu marido, essa minha mulher. E será que o problema não está em nós? Essa reflexão que o Danilo trouxe é muito interessante, porque tirar a trave nos quebra. Tirar a trave tira a nossa defesa, tira a nossa, né, o nosso senso de justiça. Tirar a trave rompe com os preconceitos que a gente tem. E é um desafio, Volney. Muito dessa questão, eu acredito que é o orgulho que nós temos, né? Que às vezes a gente julga alguém e a gente percebe que a gente está julgando errado, mas para não reconhecer o próprio erro, para não perder o orgulho pessoal, a gente continua defendendo aquele julgamento. Tipo, é melhor eu julgar que a outra pessoa está errada do que eu reconhecer que eu estou errado. E também, aproveitando, quanto ao julgamento, como a gente é rápido para julgar alguma coisa, né? Seja Sim. pelo lado positivo ou negativo, a gente sempre, geralmente, se ouve um fato, um caso, a gente logo toma uma posição. E quantos casos a gente vê que a gente vê uma notícia, tipo, tem um caso antigo de uma escola em São Paulo que foi acusada, um pai lá acusou uma creche, que as crianças estavam sendo molestadas. Rapaz, aquilo deu um rebuliço, todo dia na TV, no jornal aparecia, a escola acabou fechando, os donos foram presos e depois descobriram que a pessoa tinha alguma coisa contra e inventou a história. Mas a gente logo, quando a gente ouve isso, a gente toma uma posição, né? A gente logo já ou defende ou acusa. E a gente não tem o senso crítico, às vezes, de entender o que se passa tudo por trás, né? Eu li uma história, certa vez, de um pastor. Pastoreava uma igreja bem-sucedida. E uma mulher se interessou por ele. E atrás dele e tal. Enfim, o pastor passou mal e teve que ser internado. E ela conhecia alguém dentro do hospital. E esse alguém foi e falou, olha, em tal lugar assim tem uma cicatriz, tal, né, nas suas partes íntimas. E a mulher pega e solta isso. A esposa vê a situação e fala, bom, se ela está falando de algo muito íntimo, é porque aconteceu de fato. Acabou o seu casamento, acabou o seu ministério, acabou a vida daquele pastor. Aquela mulher, 30 anos depois, ela resolve confessar. 30 anos depois. E ela assume o que ela tinha feito, né? A situação como tinha acontecido. E aí os líderes da igreja vão atrás daquele pastor, vão atrás para reverter a situação. Ele fala, como que eu vou reverter? Eu já perdi minha casa, perdi minha família, 30 anos se passaram. Não tem como.
Às vezes, um julgamento que a gente faz se estraga, acaba com a vida de uma pessoa para o resto da vida. O tirar a trave não é fácil. Ô Berdan. Respondendo a pergunta que o senhor fez, referente que atitude que nós tomamos diante de ser julgado, né? E eu costumo dizer que eu sou muito abençoado pelas pessoas que Deus coloca sobre a minha vida, as amizades, e eu costumo zelar, né, por essas amizades. E eu costumo dizer para os meus amigos que se eu fizer alguma coisa, né, falar alguma coisa que não agradou, ou tomar alguma atitude que talvez chateou, que esse meu amigo me dê a oportunidade, né, de dizer que não foi aquilo que eu quis dizer, ou me dá a oportunidade de eu pedir perdão, né, eu costumo tomar essa atitude. E uma certa vez, quando eu congregava lá em Sobradinho, na igreja do Beija-Flor, na igreja de Deus, jogando futebol, e a gente correndo, a gente fica um pouco ofegante, né? E aí eu reclamei com o irmão lá, de, poxa, você não tocou a bola para mim, mas você não consegue falar, por favor, toca a bola para mim. A gente fala assim, né? Obrigado. Então dá a impressão que a gente está brigando, né? Então, depois disso, eu percebi que ele já estava me tratando diferente, sabe? Estava me evitando, ou seja, eu chateei ele naquele momento. E aí, eu tomei a atitude de procurá-lo, né, e falar com ele, olha, eu não me lembro de ter feito algo, né, que tenha, assim, afetado a nossa amizade. A única coisa que eu me lembro foi lá no futebol, né, eu falei assim com você, e eu percebi que a partir daí você, né, ficou assim um pouco me evitando, não falando da forma que você falava comigo, ele me abraçava. E, poxa, se eu te chateei, eu queria te pedir desculpa. Aí eu falei assim, eu sou muito emotivo, né? E eu falei assim, um pouco já saindo lágrimas, né? Assim. E ele também começou a chorar. Poxa, assim que a gente conhece o caráter da pessoa, e me abraçou. E aí ele ficou o meu melhor amigo, passou a gostar mais de mim, sabe? Então, eu procuro fazer isso, sabe? Mostrar que aquilo não foi aquilo que eu quis fazer, né? E aí muda todo o julgamento, né? Muda Sim. toda a história. É isso aí. É isso que eu queria compartilhar. Mas nem sempre é fácil essa atitude, né? E futebol, então, meu Deus, é bênção, né? Os boleiros aí que o diga. Mas o primeiro desafio que eu deixo para nós nesta manhã é que retiremos a trave dos nossos olhos. Vamos para o segundo ponto da lição, como retirar os empecilhos. Quem pode ajudar lendo, por favor? Posso continuar? Pode continuar, com certeza. Como retirar os empecilhos, critérios e medidas? Quando Jesus diz, não julgueis, ele não está condenando o exercício natural de ser humano de fazer uso da faculdade crítica, do juízo de valores e escolhas entre diferentes programas e planos de ação, mas sim de hábitos, fazer críticas ferinas e duras contra os irmãos, o que deprime, machuca, enfraquece, em vez de corrigir e fortalecer e edificar. Então, como tirar os empecilhos ou julgar corretamente? Julgue o irmão como gostaria de ser julgado, com o critério com que julgardes e com a medida com que tiverdes medido. Ao olhar as falhas do irmão, devemos perguntar, como eu gostaria que olhassem as minhas próprias falhas, com amor, misericórdia e desejo sincero de ajudar. Continue, pastor? Sim, pode ir até o final. Tire primeiro os próprios pecados. A trave. Alguém que se examina primeiro e tem autocrítica para perceber seus erros e corrigi-los, terá uma visão melhor para ajudar a tirar os pecados dos irmãos, sem machucá-los, mais ou prejudicá-los. Não seja hipócrita ou falso,
lembre-se de que a nossa tendência sempre é aumentar os pecados alheios e diminuir os nossos. Sendo assim, não devemos criticar nossos irmãos ou censurá-los quanto aos seus erros, quando estamos cometendo erros mais graves. Veja só o exemplo de Davi, o homem rico que tomou a cordeirinha do homem pobre. No julgamento de Davi, deveria ter condenado a morte, mas devido não conseguiu ser próprio pecado, que era muito mais grave, adultério e homicídio. Não se coloque na posição de juiz. A posição do cristão é de ajudar o irmão e corrigir o erro, com mansidão, empatia e não apenas simpatia, colocando-se no lugar da pessoa para encontrar soluções. O discípulo de Jesus é um crítico no sentido de usar o seu poder de discernimento, mas não um juiz no sentido de censurar. John Scott. Então, olha só, que interessante esse ponto, né? Como retirar os empecilhos. Aqui, quando Jesus fala não julgueis, ele não está tirando de nós o senso crítico. Só que eu preciso entender que a mesma medida que eu usar pode ser usada contra mim. Eu fiz uma pergunta aqui no início: quantos gostam de ser julgados? Acho que ninguém se manifestou favorável. Ou seja, eu preciso ter um olhar diferenciado a respeito do que é o julgamento. Porque a régua vai medir a mim também. Eu vou passar pelo mesmo critério no olhar dos outros. E aí o autor fala aqui, né, sobre julgar irmão como você gostaria de ser julgado, tirar primeiro os próprios pecados, não seja hipócrita, não coloque na posição de juiz. E assim, aqui dentro da questão da hipocrisia, ele aborda sobre a situação de Davi, e eu creio que todos vocês lembram, quando Davi, né, comete o adultério, põe Urias no campo de batalha, na frente do campo de batalha, Urias é morto. E aí chega o profeta diante dele e conta uma história, porque se ele chega direto e fala, Davi, você pecou, ele morria. Ele conta uma história. Não é uma história que, se nós estivéssemos no lugar de Davi, a gente agiria da mesma forma. Esse cara tem que morrer. E aí Natan fala para ele, esse cara é você. Vamos lá, eu falei que se a gente estivesse no lugar de Davi, a gente tomaria a mesma atitude que Davi. Qual seria a sua atitude de alguém chegar para você e contar essa mesma história? O pobre tinha só uma ovelha, o rico tinha muitas, mas chegou um viajante na casa do pobre, do rico, e o rico foi e tomou a ovelhinha do pobre e matou para que o visitante dele pudesse comer. Qual seria a nossa atitude? Qual seria a sua reação se o profeta falasse para você, Leleco, esse cara é você? Oberdan, esse cara é você, essa pessoa é você. A diferença de atitudes, né, foi o que eu disse já, é que vai revelar quem nós somos em Cristo. Quando Natan apontou e Davi entendeu a história, porque até então ele não tinha entendido, e ele compreende a história, e ele baixa a cabeça, e ele fala,
realmente eu pequei. Segunda Samuel capítulo 12, depois você lê. Realmente eu pequei. Deus faça o que for necessário. Foram as palavras de Davi. E a sentença veio de imediato. Por conta da sua atitude, a espada não será tirada da sua casa. Você não vai morrer, mas vai ter morte dentro da sua casa. O filho da Betseba, ele não vai sobreviver, ele vai morrer. A sentença veio de imediato. Sabe, quando eu leio esses textos, isso me confronta muito, porque está dizendo a respeito de mim. Está dizendo a respeito de quem eu sou, do meu caráter, da minha atitude perante as pessoas que estão à minha volta. E aí o autor conclui aqui esse segundo ponto, falando sobre a posição de juiz. Não se coloque na posição de juiz. E John Stott traz essa frase muito interessante, né? O discípulo de Jesus é um crítico no sentido de usar o seu poder de discernimento, mas não no sentido de censurar. Quando a gente está dentro do avião e a aeromoça, ou sei lá quem vai passar as instruções, ela fala, em caso de despressurização, vai cair a máscara, você coloca primeiro a máscara em você, para depois você socorrer a pessoa que está à sua volta. Eu trago isso para a gente. Né? A gente precisa olhar dentro de nós. Eu quero ajudar alguém, mas eu preciso ver primeiro a minha atitude. E a frase de John Stott é exatamente isso, né? Nós precisamos ter o sentido de olhar o problema do outro e não julgar, mas de estender a mão e falar, vem, eu estou aqui para te ajudar. A minha mensagem de domingo, eu falei sobre a mulher que foi levada perante Jesus. Né? E Jesus fez exatamente isso aqui. Ele estendeu a mão. A lei dizia que ela deveria ser morta, ela deveria ser apedrejada. Mas Jesus estendeu a mão e falou, não, você não vai ser apedrejada porque o meu amor é maior por você. O julgamento diz muito mais a respeito de quem eu sou do que quem está sendo julgado. Pense sobre isso, com carinho. Vamos caminhar mais? Lidando com os maus líderes, né, e eu vou pular essa parte. Não vamos ler, mas, assim, infelizmente, né, em muitos lugares, existem sim os pastores que estão interessados somente no sangue das ovelhas. Muitos lugares, você sabe disso. Né, estão interessados na lã das ovelhas. Existem muitos líderes que não querem arrancar os carrapichos, não querem cuidar das ovelhas, não quer pôr o azeite sobre a sua ferida. Existem. O que nós precisamos fazer por essas pessoas? Precisamos orar por eles, para que Deus os alcance com misericórdia. No juízo final, todos nós compareceremos diante de Deus, do trono de Deus, e seremos julgados pelas nossas atitudes. E a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado.
Sabe, eu levo muito a sério a questão igreja. Eu sou, o pessoal que já está comigo aí há um tempo sabe disso, eu sou muito chato quando se trata a questão igreja, porque eu sei da minha responsabilidade perante Deus e perante o povo. E se eu errei alguma vez com você, foi tentando acertar. Me perdoe. E depois a gente conversa sobre. Se você quiser, me procure. Mas é interessante que Jesus falou: olha, não dê aos porcos as pérolas. Gente, isso é forte demais. Pegar o que é precioso e desprezar. Oremos para que Deus levante homens, sério e responsável com o Evangelho. E oremos para que nós sigamos sérios e responsáveis com o Evangelho. Lidando com os maus crentes. Vai lá, irmã Amália, por favor, continue. Sua voz está agradável. Lidando com os maus líderes. É líderes? É o crentes? Os crentes. Desculpa. Lidando com os maus crentes. Existem na igreja muitos crentes que não levam a sério o evangelho, nem o Senhor da igreja. As pérolas que são lançadas aos poucos são como a riqueza das escrituras, que não são consideradas importantes e, por isso, são desprezados e pisados. A grandeza do Evangelho não pode ser vulgarizado diante das pessoas que ouvem e nunca aprendem, conhecem e nunca praticam. Lidando com maus crentes. Sem julgamento, gente, por favor. Você conhece algum mau crente? É bem verdade que existe na igreja as pessoas que estão mais interessadas nas bênçãos de Deus, estão preocupadas com a bênção de Deus, estão preocupadas com o que vão pensar de mim. Estão aqui dentro usando uma capa para aparentar ser crente. Ser crente hoje é moda, virou moda, Os artistas estão se convertendo, os influencers digitais estão se convertendo, estão indo à igreja. E virou moda. É bonito você falar que é crente. E aí, pelo outro lado, nós vemos um mercado gospel totalmente corrompido. E estão dentro da igreja. Estão por conveniência. E assim, quando a gente pensa sobre... Eu estou falando de julgamento e estou julgando, Senso crítico. Obrigado pelos meus advogados. Eu estou sendo realista. Mais um advogado. Mas as pessoas estão dentro da igreja e estão... não querem, não estão se importando, não estão importando com o Evangelho.
E o tempo corrido que a gente vive, muitas vezes limita as nossas vindas, as reuniões, a nossa atividade, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. Limita no sentido de nós não termos tempo para orar, não termos tempo para meditar na palavra de Deus. O meu trabalho não me permite, a correria do dia a dia não me permite. E nós vivemos essa intensidade o tempo todo. E dentro da igreja a gente encontra pessoas que não estão preocupadas com o que a palavra de Deus está dizendo. Elas querem uma palavra de motivação, e elas encontram isso dentro da igreja, encontram na palavra de Deus. Elas querem uma massagem no ego, e elas encontram isso dentro da igreja, encontram dentro da palavra de Deus. Elas querem se sentirem bem, se sentirem acolhidas, às vezes não tem relacionamento na família, vem para a igreja, consegue se relacionar com as pessoas. Acontece isso. Mas elas não estão preocupadas, elas não querem uma mudança de vida. Não querem tomarem uma atitude diferente. Jesus fala sobre isso quando ele compara o trigo com o joio. Se a gente pega o ramo do trigo e o ramo do joio, hoje dá um Google, você vê tudo, você não precisa mais pegar o ramo e você dá um Google, você encontra tudo. São muito parecidos. E aí a gente olha para esse mal crente, sem julgamento, por favor, realista, senso crítico. A gente olha para essa situação e a gente fala, mas fulano de tal tem cara de crente, tem jeito de crente. Ele até chora, ele até ora, até levanta as mãos, até carrega uma Bíblia embaixo do braço. Hoje a Bíblia está no celular, fica mais fácil. Mas como a gente lidar com essas pessoas? Como eu lido com essas pessoas? É a pergunta que eu faço nesta manhã para nós. Elas não estão preocupadas com o evangelho, elas estão preocupadas consigo mesmo. E por vezes essas pessoas somos nós também. Como eu lido com essa pessoa? É uma pergunta. E eu queria que vocês participassem. Quem? Ninguém? Elaine. Acertei. Uau. Estou falando do que eu penso, do que eu tenho vivido, que é a gente sempre se inspirar nas atitudes de Jesus. Porque foram diversas atitudes que Jesus passou, assim como na sua pregação, a atitude dele de devolver a responsabilidade para que aquelas pessoas, ele optou na sua pregação, por perdoar e não julgar, por acolher, e não afastar. Então, as nossas atitudes, a gente tem que estar sempre procurando isso. O que Jesus faria nessa situação? Porque não é fácil. Nós não somos fáceis e lidar com pessoas não é fácil. Sim. Danilo e depois o pastor Guimarães. Acho que uma coisa muito importante, todas as vezes que Jesus operava um milagre, ele sempre finalizava, vai e não peques mais. Ele não fechava os olhos para o pecado da pessoa e não acobertava. Por muitas vezes, ele admoestou essas pessoas. É por isso que ele chamou todo mundo ali, no alto daquele monte, e meteu o dedo na ferida de todo mundo. Então, ali, para que a gente possa quando a gente está errado. Eu me lembro que uma situação minha, que
que eu era adolescente e minha mãe tinha perdido uma colher que ela gostava muito. Ela colocou culpa em todo mundo, tal, aí jurou de morte os filhos, tal, né? Modo de falar, né? Misericórdia. Que colher foi essa, Deus? Mas assim, brigou, sabe, com todo mundo. Mãe sendo mãe, vocês se esconderam minha colher, tal, não sei o quê. Quando eu achar, vocês vão ver. Aí, e naquele dia ela tinha feito sorvete. Aí, ela tinha feito sorvete e tinha colocado no congelador. Daqui a pouco eu fui lá pegar o sorvete, que já estava na hora de tomar o sorvete. Quando eu abro a vasilha, onde é que estava a colher, estava lá dentro. Aí eu chamei, né? Eu digo, olha aqui a sua colher. Colocou culpa em todo mundo. Foi a senhora mesmo que fez isso. Aí eu fui livrado da morte pela segunda vez, né? Eu falei para ela, eu vou pegar um espelho agora que a senhora vai falar para essa mulher aqui, tudo que a senhora tinha falado para mim, para a gente, né? Aí ela, sai daqui e tal, não sei o que e tal. Aí amansou e tal, e depois veio pedir desculpa porque tinha acusado a gente justamente, né? Mas o teste do espelho, eu digo que é muito importante, a gente ir para frente do espelho e conversar com aquela pessoa que está ali na tua frente, né? E conversar com ela abertamente. E vamos conversar agora aqui, consigo mesmo, né? Na frente do espelho, vamos ver onde a gente errou, o que a gente precisa mudar e principalmente, para que a gente possa aconselhar as outras pessoas, que é diferente de acusar. Jesus, ele aconselhava as outras pessoas, ele não estava ali como um acusador, ele estava ali como um aconselhador. E o aconselhador não deixa de mostrar os erros que ele está vendo nas outras pessoas, mas ele sabe a maneira certa de conversar, de falar e de procurar para que aquela pessoa tenha mudança, para que ela não peque mais. Mas ela não deixa de reconhecer que a outra pessoa está passando por uma falha. E ela precisa que muitas vezes Deus pode nos usar abertamente, como usou Natan. Natan ainda foi além, né? Porque além dele mostrar o erro, ele já viu o julgamento sobre Davi, né? Já viu o julgamento sobre Davi, mas ele estava ainda ali segundo a direção de Deus. A gente, na maioria, nós ficaremos na primeira parte do que Natan fez, de demonstrar o erro de Davi. Mas ele demonstrou o erro de Davi com sabedoria. E isso provocou em Davi uma mudança de vida, porque ele se arrependeu. Ele não deixou de sofrer a consequência do que ele fez. Mas o arrependimento de Davi foi instantâneo. Sim. Naquele momento. Ele é um homem segundo o coração de Deus, muito mais pelo que ele reconheceu os seus erros e buscar a mudança. Mas veio da forma como Natan falou com ele. E é da forma como a gente fala com as outras pessoas, que a gente vai, na mesma medida que a gente vai falar com as outras pessoas, a gente vai falar de forma que venha ter nela mudança e que venha haver nela cura, para que ela não peque mais, que era a principal mensagem de Jesus. É isso. Pastor Guimarães. A paz do Senhor para os irmãos. Pastor, essa questão de julgamento, de ver coisas erradas assim na vida da pessoa, o irmão que terminou de falar, ele fez uma boa colocação. Porque quando Jesus ele nos ensinando, ele fala da seguinte forma: pelos frutos você se conhece a árvore. Aí o senhor terminou de falar que tem crente, aqui nós vamos ver pessoas carregando a Bíblia debaixo do braço, pessoas louvando a Deus dentro da igreja, mas que se nós olharmos com os nossos olhos, nós podemos dizer que, não o julgamento, mas reconhecer o erro dele, como falou o irmão, por causa do fruto que ele está produzindo. Então eu tenho como chegar até a ele, eu tenho, não com aquele julgamento de jogá-lo no inferno, mas
com aquele direito de chegar e falar a palavra de Deus e mostrar o erro dele, que a Bíblia também fala que se nós virmos um irmão no erro e nós falarmos e conversarmos com ele, convencemos, nós ganhamos novamente uma alma para Jesus. Então eu creio que quando o Senhor fala assim que pela árvore, Ele está nos ensinando que tem um meio sim da gente reconhecer quando a pessoa está no nosso meio, mas na realidade não está. Ele está ali só, está ali como diz o outro, só a capa, que na realidade mesmo ele está mundano, só está ali só de demonstração. Mas ontem à noite, quando eu peguei a palavra de Deus para ler, aí eu estava lendo aqui em 2 de Pedro, capítulo 1, e deu certinho no que o texto está falando aí. Aí diz da seguinte forma, olha só que interessante. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissolutamente heresias destruidoras, até a ponto de negarem o Senhor, o soberano Senhor, que nos resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Está vendo? Então é realmente o que o senhor terminou de falar aqui. Na verdade, assim, a gente precisa entender o seguinte, o julgamento, o irmão Oberdan quer falar também. Na verdade, o julgamento, a gente precisa ter essa visão de ganhar a vida para Jesus. Né? A Bíblia diz que quem ganha uma alma é sábio. É sábio. Pastor, eu fui nascido e criado em uma igreja aonde nós aprendemos, fomos instruídos a julgar as pessoas pela aparência, por fora. Nós aprendemos isso, infelizmente nós aprendemos isso. Nós fomos ensinados. Na minha juventude, na minha adolescência, até eu quando eu comecei a trabalhar, comecei a conhecer outros crentes, comecei a conhecer os irmãos da Igreja Batista, comecei a conhecer os irmãos da Presbiteriana. Até então, esses irmãos, para nós, eram pessoas que não iam para o céu. Eu cansei de ouvir em cima do púlpito pastores dizer assim, se um irmão da igreja tal for para o céu, eu rasgo a minha Bíblia. Misericórdia. E a gente tinha aquele negócio, vocês têm ideia, teve uma vez que toda a mocidade foi colocada de prova, porque nós fomos fazer uma competição bíblica em uma igreja presbiteriana. Quando ficou sabendo que nós tínhamos ido nessa igreja, o líder foi colocado de prova, a mocidade ficou suspensa de louvar. Então nós fomos criados dessa forma, entendeu? A gente olhava para um irmão, se ela tivesse de brinco, não era crente, estava no inferno, se usasse estava no inferno, tudo para nós era o inferno. Nós fomos criados, infelizmente, nós fomos criados assim, entendeu? Exatamente, aquela cultura só, entendeu? Mas aí depois, quando você vai conhecendo, então a melhor forma que tem de julgar uma pessoa é conviver com ela. Exatamente. Antes de julgar, conviva com ela. Aí de repente, quando eu comecei a trabalhar de maior, comecei a sair debaixo da asa da mãe, né, que não podia de jeito nenhum, comecei a sair, conhecer outras pessoas, comecei a conviver com crente da presbiteriana, batista e de outras igrejas, e eu percebi que eles eram mais crentes do que nós. Eles entendiam mais de Bíblia do que nós. Eles oravam mais do que nós. Entendeu? Então tudo isso aí foi caindo. Entendeu? Foi caindo. Então nós aprendemos, fomos ensinados a julgar as pessoas desse jeito. Entendeu? E hoje, quando a gente vê, existem muitos escândalos dentro das igrejas por causa dos falsos pastores. E você pega, quando você vai ver, 99% são dessas igrejas. 99% são dessas igrejas, infelizmente. Né? Ou seja, estava lutando para tirar o cisco
do olho de um irmão, acusando os outros que estão lá servindo a Deus por causa de um cisco, mas nós do lado de cá estávamos com a trave, não é na trave, um tronco, uma árvore inteira, uma floresta no olho. Então é interessante isso aí. É triste. Oberdan, depois a Edilane. E a gente vai partir para concluir, que senão... Rapidinho aqui. Quando o senhor falou isso, me trouxe à memória uma tia minha, que é espírita, e apesar de ela ser espírita, olha eu julgando aqui já, ela faz um trabalho muito bonito, sabe, lá no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, que eles trabalham muito com caridade, né? Ajudam as pessoas carentes, as crianças pobres, e ela tem um trabalho muito bonito lá. E eu costumo dizer que ela é uma pastora, ela não sabe disso ainda, pelas atitudes dela. Então, um belo dia, foi esse lar que ela organiza lá em Nova Iguaçu, num lugar perigoso, sabe? E um belo dia foi um bandido, né, um traficante que manda na área, muito perigoso, e ele foi lá, bateu palma, chamou, e uma senhora que ajuda ela nesse trabalho, chegou lá dentro, desesperada, chamando, Neide, o bandido está lá chamando, o traficante, toda nervosa. Aí ela falou para ela assim, calma, o que Jesus faria diante dele? Será que Jesus não ia amar ele porque ele é um bandido? Será que Jesus não ia receber ele porque ele está com uma arma? Eu vou lá receber ele. E foi lá, recebeu ele, pois não, o que eu posso te ajudar? E lá ele está querendo pedir algumas coisas para a filha dele. Ou seja, ela tomou uma atitude parecida, né, com Jesus. O que Jesus faria? Então me ensina, diante de situações, antes de julgar, pensar o que Jesus faria diante dessa situação. Então é um ensinamento muito, muito bonito, né, para todos nós, né, principalmente para mim. É isso que eu queria compartilhar. Edilane, e a gente encerra as participações. Eu fiz algumas anotações e eu queria só falar um pouquinho sobre o que o pastor Guimarães e esse irmão, que eu esqueci o nome, desculpa, falou. A gente dá muito exemplo fora da nossa casa. E muitas vezes isso acontece, né, no nosso lar. Então, assim, às vezes a gente, como, né, o pastor Ricardo falou, a gente está tentando acertar, mas a gente erra. E aí vem o julgamento dentro da nossa casa. Eu anotei algumas coisas, assim, a gente tem um mandamento que é não falar o nome de Deus em vão. E a gente fica limitada, só fala assim, Deus me livre. E não é só isso, na minha opinião. A gente representa o nome de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí tem a questão das máscaras, né? A gente está usando máscara, como eu me comporto na minha casa, na igreja, no meu trabalho, em um ambiente, né, que a gente tem uma interação social. Coloquei também cuidado com a religiosidade, e que a gente não está aqui, como a Mônica falou na ministração do louvor, para cumprir um protocolo ou bater ponto. E eu coloquei também, será que a gente tem maturidade para isso? Quando você fez a pergunta, né? E maturidade espiritual. Então, além disso, a gente está refletindo como será que Jesus iria agir? E não dar o nosso julgamento como se nós fôssemos o próprio Deus. E, então, eu penso que a gente tem que ensinar e caminhar juntos. E que as pregações, enfim, que a escola dominical é maravilhosa, pena que não está cheio, porque a gente aprende muito. Então, eu penso que as pregações têm que nos dar mecanismos para agir no nosso dia a dia, e não ser só essa questão motivacional, como o senhor falou. Então, a gente precisa acolher os irmãos, as pessoas que a gente convive, independente do lugar, acompanhar, cuidar e não julgar. E que a gente tem que viver como Deus quer e Ele nos ensina. Foram essas as minhas anotações. Que bom. É uma lição desafiadora para nós. E eu quero encorajá-los nesta manhã, nesse dia, como foi dito aqui, a ter a mesma atitude que Cristo. Jesus dá um exemplo, e eu concluo com isso, quando ele fala do
moço que estava caído à beira do caminho, passa um levita, passa um sacerdote, passa um samaritano. Né, o samaritano é aquele cara que não tem religião. É aquele cara que, sim, eu acredito em Jesus, mas tá bom, deixa. Ele está lá, eu estou aqui. Tá. Esse foi o bom samaritano. Né? Ele olhou com empatia para aquele moço, com aquele jovem. Ele olhou com amor com aquele jovem. E ele leva ele para uma hospedaria e fala: olha, ele vai ficar aqui por minha conta. Eu sou responsável por ele. Minha conclusão nesta manhã é: qual tem sido a minha atitude perante as situações que Deus tem me colocado? É uma pergunta para nós refletirmos. É uma pergunta para que nós possamos ir para a nossa casa, para o nosso dia a dia, pensando sobre isso. Eu encorajo cada um de vocês a, nessa atitude, o que Jesus faria. Né? Isso aí que o Oberdan disse. O que Jesus faria? Mediante esta situação, o que Jesus faria? Eu, quando tem uma situação assim que me fere, eu prefiro me recolher. Eu entro para o meu quarto, eu entro embaixo do cobertor e eu viro à noite e no outro dia eu levanto e falo: Deus, é um novo dia. Né? Eu sou muito tranquilo, mas eu sou sanguíneo